Essa semana eu estava lendo, meditando, no Evangelho de João, no capítulo 16. O texto em si é o versículo 33. Eu estava observando essa situação na terra, em especial no nosso país, semana dessa, agora semana passada. Toda essa confusão criada, instaurada, parece que a gente não vê saída, não vê solução. Eu abri a Bíblia e esse texto estava diante de mim. Eu me pus a meditar nele. João escreveu as palavras do Senhor Jesus, e na divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ficou dividido, capítulo 16, versículo de número 33, quando Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantas vezes eu e você já lemos esse texto e nos alegramos nele, em especial pelo final do versículo, quando Jesus declara: eu venci o mundo. E não poucas vezes eu já ouvi também pregadores animados, crentes animados, completarem o que Jesus não falou. Eu venci o mundo e vós vencereis. Não é assim? Quem já ouviu isso? Não é? Eu venci e vós vencereis. Não está escrito, mas está implícito neste versículo aqui. É exatamente isso que Jesus disse: se eu venci, você vai vencer também. Se eu triunfei, você vai triunfar também. Agora, irmãos, eu me pus olhando esse texto, porque o texto em si é maravilhoso. Aí eu fui olhar antes e depois do texto. Quando Jesus está dizendo isso aqui, irmãos, na verdade, tudo começa no capítulo 13. Tudo começa no capítulo 13. E o capítulo 13, versículo 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, amou-os até o fim. E o versículo 2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Só para você ter uma ideia, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, tudo que a gente lê aconteceu numa noite. Só para você ter uma ideia, tudo isso que você lê no capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, aconteceu numa noite, e eu vou te mostrar. A ceia, que está aqui no versículo 2, e acabada a ceia começou à tarde. Mateus vai dizer isso, Lucas vai confirmar, e chegada à tarde, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os 12. Jesus começa podemos dizer, esse martírio à tarde. João não descreve o momento da ceia. João vai descrever: e acabada a ceia. E a partir daqui Jesus toma algumas posições. Primeira dela, de dar o exemplo de humildade a seus discípulos. Quando termina a ceia, a Bíblia vai mostrar nos outros evangelhos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que Jesus canta o hino e sai para o Monte das Oliveiras. Mas João teve o cuidado de trazer algo especial para nós aqui nessa noite. João não descreve a genealogia de Jesus, falando que ele era filho de Davi, da descendência de Davi, ou coisa assim, não. Ele não se prendeu também à geração humana de Cristo, como Lucas, falando de José, de Maria, até chegar em Adão. Não. João descreve um Jesus
Verbo de Deus. João descreve um Jesus divino. E o que ele vai trazer para nós aqui, dos capítulos 13 até o 17, é algo precioso. E aí você vai entender por que Jesus usou essa expressão no capítulo 16, no versículo 33. Você vai compreender por que Jesus disse aquilo. A partir desse momento aqui, irmão, Jesus está dando um exemplo glorioso, lavando os pés dos discípulos, não é? E começa a declarar, ele começa a declarar a que veio, a sua obra e para onde ele vai. Ele começa a declarar algo que Mateus não declara, não escreve, Marcos não escreve, nem Lucas escreve, só João. Só o Evangelho de João vai mostrar o novo caminho de Jesus a partir do versículo, capítulo 13. É nesse momento aqui, irmãos, que Jesus, ele se identifica, não é? Ele dá o bocado molhado para Judas, enfim. É interessante, a Bíblia diz aqui, e acabada a ceia, verso 2. No verso 30, de João 13, diz assim: quando Judas toma o bocado que Jesus lhe dá, e era já noite. Já era noite. E a partir desse momento, quando Judas sai, Jesus vai dizer no verso 31, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus começa, irmãos, a traçar para os seus discípulos, e para nós como igreja, o caminho da vitória. O caminho de uma relação mais íntima e pessoal com ele. E aí ele vai mostrar no capítulo 14, João vai descrever no capítulo 14, as palavras de Jesus, porque no final do verso 13 aqui, ó, do capítulo 13, Jesus já começa a dizer da sua partida, ele começa a dizer que precisa ir, e no capítulo 14 ele vai dizer, olha, não turbe o vosso coração não fiquem preocupados não, acreditem em Deus, acreditem em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se fosse diferente, eu diria para vocês, mas ele faz uma promessa, eu virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também, e é interessante, irmãos, que Jesus Cristo vai trazer para os seus discípulos naquela noite, toda essa instrução, toda essa revelação. É aqui que ele se revela como a videira, é aqui que ele fala da necessidade de confiar inteiramente nele. Quando a gente lê João 15, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, aquele que está em mim eu limpo para que dê mais fruto. E aí a gente cita sempre aquele versículo, sem mim nada podeis fazer. Todas essas declarações de Jesus para mim e para você, foram ditas à noite, naquela noite fatídica, naquela noite pesada. Judas já havia saído, o plano de Judas já estava sendo levado a efeito, e Jesus está dando instruções, é como se estivesse dizendo adeus para a igreja, diz, olha gente, eu estou indo embora, mas antes de ir eu preciso dizer para vocês, eu vou preparar lugar, eu virei outra vez, eu quero dizer para vocês que eu sou a videira, vocês são as varas, estejam ligados em mim. E aí Jesus traz, irmãos, toda essa instrução preciosa, e no capítulo 16, ele começa o capítulo dizendo algo, tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. E ele termina o capítulo 16 dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ele começa dizendo no 16, eu estou dizendo isso para que vocês não se escandalizem, porque vai chegar o tempo que vocês serão expulsos das sinagogas, será o tempo em que qualquer que vos matar, cuidará que estará fazendo um serviço a Deus, como Saulo, que matava os crentes, e na cabeça de Saulo, ele estava prestando um serviço a Deus.
Ele matava porque estava prestando um serviço. Eu estou fazendo um bem para Deus, matando esse povo aí, ó. Tudo isso que Jesus falou aconteceu logo em seguida. Eles experimentaram isso aqui. E no capítulo 16, irmãos, Jesus revela o momento em que os discípulos estariam tristes e o mundo se alegraria, porque Jesus ia morrer, Jesus ia ser crucificado, ia chegar um momento em que a sua vida seria tirada do seu corpo, a sua vida precisava ser dada. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida por alguém. E ele disse: a minha vida ninguém tira, eu dou. Ninguém matou Jesus. Quem matou Jesus? Não foram os romanos, não foram os judeus. Jesus deu a sua vida. Ele se rende. Aqueles homens o levaram apenas à cruz. Aqueles homens apenas o martirizaram. Aqueles homens apenas o afligiram. Mas no momento da sua dor intensa, no momento em que ele diz: Pai, por que se afasta de mim? Por que me desamparas nesta hora? Ele ali estava praticamente sozinho, levando sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão. E ele estava ali naquele momento de dor, inaugurando um novo tempo. O novo tempo, irmãos, que se chama igreja. O novo tempo se chama dispensação do Espírito Santo. Ele estava inaugurando um novo tempo de esperança, em que homens e mulheres que não tinham direito, agora teriam direito. A nós que estávamos longe, como disse Paulo, pelo sangue de Cristo chegamos para perto. Tudo isso foi inaugurado na cruz. E nesse momento aqui, Jesus encerra esse momento dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A preocupação de Jesus, irmãos, conosco, em meio a tudo que está acontecendo, é que eu e você tenhamos paz. A igreja precisa entender, nós precisamos entender. Eu às vezes vejo crente aturdido, como que, sabe, desapercebido e de um lado para outro. Jesus disse: olha, eu disse tudo isso, eu revelei tudo isso, eu mostrei tudo isso, eu falei tudo isso, para que vocês tenham paz. Agora a paz você só vai ter em mim, porque no mundo vocês terão aflições. Em mim vocês têm paz. Os que estão em mim, os que estão ligados em mim, os que estão comigo, os que declararam o meu senhorio sobre a sua vida, aqueles que me servem, aqueles que me amam, aqueles que guardam os meus mandamentos, esses têm paz. E não é isso que lemos na Bíblia, e não é isso que cremos. O Salmo 46 é um salmo lido, cantado por todos nós. O primeiro versículo é lindo, todo mundo sabe: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia, de tribulação, não é assim? Tem até um hino: Deus é o nosso refúgio, e o povo canta. Só que Deus é o nosso refúgio, ainda que e ainda que você lê o Salmo 46, você não percebeu, o mundo está acabando no Salmo 46. As águas estão rugindo, se perturbando, os montes estão sendo levados para o meio dos mares. É um cataclisma, é uma tsunami, está acontecendo uma desordem ali no mundo todo. É isso que está dizendo o Salmo 46. Está tudo se perturbando, água se chocando, monte sendo deslizado para dentro da água. Só que a Bíblia diz que no meio do caos, Ele continua sendo o nosso refúgio, Ele continua sendo a nossa fortaleza, Ele continua sendo socorro bem presente na angústia. E nesse momento aqui, irmão, Jesus está dizendo: sabe por que eu disse isso tudo para vocês? Para que vocês tenham paz. A igreja é lugar de paz. Um dos textos lindos do Novo Testamento está lá em Atos 9:31.
que a Bíblia vai dizer que em todas as igrejas da Judéia, de Jerusalém, em todos aqueles lugares, diz assim, e a igreja tinha paz, e eram edificadas, e eram fortalecidas. O Espírito Santo se manifestava no meio das igrejas. A igreja tinha paz, porque a igreja é lugar de paz, irmãos. A paz é a primeira experiência que eu e você temos ao aceitar a Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer que quando fomos justificados pela fé, sabe o que é ser justificado pela fé? Foi o dia que você aceitou a Cristo. O dia que alguém te fez um convite, você levantou a sua mão. Você quer aceitar Jesus? Você quer entregar sua vida para Ele? Você quer experimentar nascer de novo? E aí você diz, eu quero, eu aceito, eu recebo. E você veio, naquele momento aqui, pela fé, ao entregar a sua vida a Ele, Ele te justificou diante de Deus. E a partir daquele momento, você tem paz com Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, na continuação do texto, capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A paz, irmãos, é o que Jesus deixou para nós. Aqui no capítulo 14, versículo 27 de João, Jesus disse, deixo-vos a minha paz. A paz que eu dou não é a paz do mundo, não. A paz do mundo ela é negociada, ela tem preço, ela tem acordo. A minha é diferente. É por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. Foi por isso que Jesus disse que quando você chegar numa casa, em vez de dizer bom dia, boa tarde, diga, paz seja nessa casa. E Jesus disse, se aquela casa receber a paz vai repousar sobre ela. Se aquela casa não receber a paz volta para você. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Ele disse, tenho-vos dito isso para que em mim, o segredo está aqui, ó, em mim. É nele que nós temos paz. Nós estamos experimentando um tempo difícil e não vai melhorar. Daqui para frente, biblicamente, as coisas tendem a piorar. A deterioração dos valores, dos princípios, a deterioração da vida. O que é a nossa vida hoje, irmãos? Tiago disse que é um vapor. O que é a nossa vida? É um vapor. Talvez você nunca percebeu o que Tiago disse. Aí quando chegar em casa, você liga a sua televisão, bota num repórter aí, e você vai ver gente morrendo numa esquina por nada. Não entregou o celular, morre. Não fez alguma coisa, morre. Enfim, deu um tranco no carro, morre. A vida para essa gente está indo embora como um vapor. O mundo está nos assustando, mas Jesus está dizendo, em mim, a minha igreja tem paz. Nós não podemos nos assustar, nós não podemos nos apavorar, porque nós estamos ligados naquele que é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E é diferente. E vez por outra eu encontro crente dizendo, pois é, pastor, enjoei da igreja, cansei de igreja. Professor e pastor Israel Belo escreveu um livro, se você ainda não leu, leia. Gente cansada de igreja. Eu tenho, já li. Israel Belo, professor e pastor, ele escreveu um livro muito interessante, Gente Cansada de Igreja. O que tem de gente cansada de igreja, só Jesus. E aí ele explica por quê. Lê o livro, é bom, vale a pena, não é? Você tem que ler, irmão. A gente não lê. Você tem que catar livro, você tem que ler Bíblia, ler livro, ler tudo, vamos embora. Paulo falou para Timóteo, persiste em ler. Tem que ler. Tem muita coisa boa aí para nos ajudar a compreender a importância dessa vida cristã tão preciosa. Jesus disse, no mundo, aflições. Agora, o que Paulo diz em Romanos 8,18 para nós? Paulo diz, tenho por certo, de que as aflições desse tempo presente, não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo disse: não dá para você ficar comparando, irmão. As aflições que você passa hoje, os apertos que você está passando, sabe, as angústias, as decepções, as tribulações da vida. Se você for comparar, não dá, não tem como. Paulo diz que há uma glória que está para ser revelada. Daqui a pouco o Senhor vai voltar, vai buscar a sua igreja, e você vai ver algo precioso. Foi o que ele disse na sua oração no capítulo 17, aqui em seguida. Ele disse: Pai, aqueles que me destes, eu quero que estejam comigo, para que vejam a minha glória. Aleluia! Eu quero que eles vejam a minha glória. Aí Paulo vai dizer que essas aflições aí, irmão, essas tribulações que você está vivendo, não é para comparar com essa glória, não. É algo muito especial que Deus tem para nós. É algo que transcende a mente humana. É aquilo que Paulo em Coríntios disse: é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não se percebeu, nem chegou ao coração do homem. É coisas inefáveis que Deus preparou para aqueles que o amam. Algo muito especial esperando por nós no céu. Vale a pena ser fiel, vale a pena estar em Cristo, vale a pena permanecer. Não desista da vida cristã. Jesus Cristo não desistiu de você. Ele começa o capítulo 13 dizendo: aqueles que tu me deste, Senhor, eu os amei, e amei até o fim. Às vezes eu começo a amar Jesus hoje, amanhã não amo mais. Amo Jesus durante esse ano, ano que vem não amo mais. Mas a Bíblia diz que Ele nos ama até o fim. Ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu de você e nem desistirá. Mas aí Ele disse algo que nós precisamos terminar: mas tem de bom ânimo. O que Jesus está pedindo aqui? Ele já deixou algo precioso. É interessante os textos da Bíblia e a maneira como eles são colocados diante de nós. Jesus disse aqui, João escreveu a fala dele: em mim vocês têm paz, no mundo vocês têm aflições. Quando você está comigo, você tem paz. Mas se você for para o mundo, você vai ter aflição. Quando você está na minha presença, você tem paz. Quando você vai para a presença do mundo, você se aflige. Quando você vem para a casa de Deus, aqui é um lugar de paz. Mas amanhã, na segunda-feira, você vai ter que enfrentar o BRT lotado. Você vai ter que encarar o dia a dia. Aí você passa para as aflições. Aí Paulo diz: olha, não compara as aflições desse templo com a glória que está sendo revelada aí, não compara. Aí Jesus vai dizer o seguinte: em mim pés no mundo aflição, no meio de tudo isso, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo: não desanima, não desista, não volte atrás. Lembre-se de Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 37 diz assim: mas ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, mas o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, versículo 38, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39 diz: nós porém não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a salvação em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para recuar, nós fomos chamados para avançar. Aí Jesus disse: você está pensando que é fácil? Não é. No mundo é aflição mesmo. É aflição no trabalho, é aflição na rua, é aflição em casa, é aflição na vizinhança, em todo lugar é aflição. Somos afligidos de todos os jeitos. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, quando ele chega a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo declara ali, que quando chegou na Macedônia, ele disse: por fora combates, por dentro temores. Aí a gente pensa que é fácil. O apóstolo Paulo, homem de Deus,
mas onde ele chegava era combate, por dentro dele temores. Meu Deus, o que vai ser? Como vai ser? E se você fizer uma pesquisa, irmão, dessa história de Paulo, dessa visita de Paulo à Macedônia, meu Deus do céu, são muitas as aflições, são muitas as angústias, são muitas as perseguições que ele sofre, mas você vai ver Paulo sempre animado. Foi isso que ele escreveu à igreja de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, quando ele disse o seguinte: olha, gente, eu quero que, estando presente ou ausente, eu ouça de vocês, que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente pela mesma fé do Evangelho, no mesmo ânimo, combatam, estejam juntos, porque quando um vence, todos vencem, quando um triunfa, todos triunfam, e quando um chora, todos também choram. Isso é igreja, irmãos. Igreja é isso, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é um animando o outro. Se você entrou aqui nessa noite desanimado, olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você está mais animado do que eu, ore por mim. Você está mais forte que eu, me ajude, porque eu estou precisando ser animado, eu estou precisando de ânimo. Foi isso que Deus disse para Josué. Por que Deus teve que dizer para Josué no primeiro capítulo do livro: tem bom ânimo, Josué, anima-te? Porque a Bíblia diz que Moisés havia morrido, ele perdeu um amigo, ele perdeu um companheiro, ele perdeu o seu mestre, ele perdeu o seu líder, hein? A referência. Como é que estava o espírito daquele moço? Abatido. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos até abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Josué estava abatido e Deus falou: anima-te, tem bom ânimo, vamos embora, é assim mesmo, o tempo de Moisés passou, agora é o teu, vamos embora, anima-te. E é isso que Jesus está dizendo para nós, irmãos, em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio à greve, em meio às dúvidas, em meio à incerteza, em meio a saber o que não vai ser o dia da manhã. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. Anime-se, porque o teu Deus declarou algo aqui, ó. E aqui termino. Jesus disse: eu venci o mundo. Aí a gente lê isso aqui e fala: claro, ele era filho de Deus. Jesus foi, é e sempre será filho de Deus. Ele manifestou-se à terra. A Bíblia diz que o verbo de Deus, a palavra de autoridade de Deus, se fez carne, habitou entre nós. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2 que assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também teve que participar da carne e do sangue. Jesus Cristo tornou-se humano. Jesus Cristo, ele sofreu. Jesus Cristo teve cansaço. Jesus Cristo teve sede. Jesus Cristo teve fome. Jesus Cristo sentiu agonia, angústia, dor. Tudo isso ele passou. Sabe para quê? Lá em Hebreus capítulo 2 diz algo interessante, que ele passou tudo isso, para que assim como o sacerdote do Antigo Testamento se apresentava diante de Deus, para oferecer sacrifício pelo povo, e apresentar o povo a Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, passou por tudo isso, para que possa compadecer-se de nós. Quando você sofre, e que você ora e diz: Senhor, eu estou sofrendo, lá em cima ele diz: eu sei o que é isso. Quando você chora e diz: Senhor, eu estou chorando, ele lá em cima diz: eu sei o que é isso. Quando você está sendo tentado aqui embaixo, diz: Senhor, eu não estou aguentando a tentação, ele lá em cima diz: eu sei o que é isso. Quando você diz: Jesus, eu não estou suportando o peso da carga, ele lá em cima diz: eu sei o que é isso, porque um como nós foi tentado em todas as coisas, mas venceu e triunfou para a glória de Deus. Aleluia.
Por isso ele declarou: eu venci o mundo. Eu venci. E aí você deve estar olhando para mim dizendo: pastor, como está difícil vencer. Eu quero te dar uma dica essa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Acabou, Pai do Senhor, Deus abençoe. Apocalipse 17, versículo 14. E o que está escrito aí? Está escrito aí na tela, vamos ler? Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E agora? Os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Aleluia! Sabe o que está declarado aí? Que o Cordeiro vence, e quem está com ele vence. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Você com ele vence, você com ele é mais que vencedor. É por isso que Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Ele disse: eu venci, e você pode vencer com ele. Quem vence? Os chamados, os eleitos, os fiéis. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o seu nome.